com duas meninas maravilhosas, tá? Que trabalham no laboratório, que trabalham com hematologia. E elas revolucionaram a coloração em hematologia aqui na região, no Brasil, porque a gente não via se falar muito dessa coloração. Eu tô aqui com a Ariane, ela trouxe esse passo a passo para o time Atlas, ela falou sobre isso. E aí, a gente tem também aqui Jaci Cleide, que aplicou essa técnica, fez um vídeo, um passo a passo, que é esse vídeo que vocês conhecem aí, todo mundo já tá sabendo. Hoje a gente vai trazer para vocês aqui um passo a passo mais elaborado. Vamos conversar um pouquinho mais com ela sobre as falhas que mais acontecem, o passo a passo em geral, para poder tá ajudando vocês cada vez mais, tá certo? Foi um casamento perfeito com essa técnica e a coloração. As meninas, elas trabalham hoje com o corante My Grundval Gimse. É uma coloração muito boa, a gente considera uma das melhores, aí seguida por Wright e Leishman. E hoje a gente vai tentar trazer também as dificuldades que o pessoal pergunta sempre para elas, e muita dúvida surge em relação à água, ao pH da água, como vocês podem melhorar em relação a isso. E a gente vai trazer todas essas perguntas para as meninas e esperamos ajudar vocês. Antes de vocês conversarem com ela, vou mostrar para vocês aqui agora algumas colorações que foram feitas com esse corante, algumas lâminas legais. Roda aí na edição. Vamos lá, então, antes de a gente começar a falar sobre a coloração, eu queria que você, Ariana, falasse um pouquinho quem é você, qual a sua formação, com que você trabalha. Fala só um pouquinho para o pessoal te conhecer bem. Meu nome é Ariana, sou mineira, moro no interior, a cidade se chama Guanhães. Eu sou formada já tem 10 anos, mas sou farmacêutica. Antes da faculdade, eu já trabalhei em laboratório por uns 3 anos como auxiliar, me apaixonei pela área e por isso que eu escolhi essa formação. Eu nunca tive problema com coloração, porque desde o início eu sempre trabalhei com esses corantes, só que com técnicas diferentes. E há pouco menos de 4 anos eu conheci essa técnica no laboratório de trabalho, que ela é revolucionária, né? Porque ela agiliza muito o processo de coloração e o resultado dela é incrível. É verdade. Obrigado, Ariane. Você mudou realmente com esse passo a passo que você levou lá para o time Atlas, com esse método novo, ajudou demais. E também a gente agradece demais a Jaci, que ela usou demais essa coloração e ela fez um vídeo ensinando passo a passo como corar. E a gente percebe que depois disso que já se fez, mudou-se muito a qualidade da coloração no nível de hematologia aqui na região, no Brasil e até fora, né? Que a gente tem membros do time Atlas, que é da Argentina, Paraguai, que eles passaram a utilizar essa metodologia e acabou mudando muito a hematologia a nível de coloração, que isso é muito bom. Jaci, muito obrigado pela sua presença. Se apresente um pouquinho para o pessoal, por favor. Pronto, eu sou Jaci Cleide. Eu sou do interior de Pernambuco, né, bem no sertão, cidade chamada Serra Talhada, a terra de Lampião, como as pessoas conhecem, né? E assim, eu sou formada em Ciências Biológicas, tem mais ou menos 7 anos que eu me formei, né? E eu escolhi a área de análises clínicas porque desde que eu entrei na faculdade, né, quando apresentaram lá os passos de onde o biólogo poderia atuar, os meus olhos brilharam na hora das análises clínicas. Só que o biólogo ele tem um pouquinho de dificuldade, né, de ser inserido nas análises. E aí eu fui, já no segundo período da faculdade, eu fui estagiar no laboratório e fiquei encantada. Aí por essa dificuldade, né, do biólogo ser inserido nas análises, eu passei ainda 2 anos, 1 ano e quase 2 anos como técnico. E aí foi onde eu realmente pude mostrar o que eu sabia fazer, tudo e tal. E para mim foi uma época muito boa, uma experiência muito boa, porque depois que eu assumi para ser analista, né, eu já conhecia todas as etapas da coleta, o passo a passo, né, de centrifugação, tudo, e sabia o que realmente interferia ou não. Para mim foi uma experiência muito boa. E eu usei o panótico a vida toda. Posso dizer que desde o primeiro dia que eu entrei no laboratório, eu usava panótico.
E aí, Thiago já conhece essa história, né? Eu entrei para o time Atlas e fiz a minha patroa entrar para o time Atlas, porque só falar é uma coisa, né? Agora, quando você mostra o que realmente está acontecendo, é diferente. E aí eu fiquei falando com ela, vamos trocar de coloração, vamos trocar. Olha as fotos que são postadas, olha a diferença. E aí, no começo, sempre tem aquela resistência, né? Mas ela sempre foi muito aberta, é uma pessoa excelente, assim, para isso também. E eu sentei com ela e ela disse, não, Jaci, vamos fazer o seguinte, vamos comprar uma coloração que a gente possa usar só para os exames alterados. E aí, quando ela chegou, que viu, né, a coloração feita pelo... E a gente decidiu, né, antes a gente decidiu, né, comprar o Meigrin Val Gibson, porque foi a informação que a gente teve que era melhor, era uma coloração melhor. E aí, quando ela viu a diferença do panótico para o Meigrin Val Gibson, nossa, ela disse, não, Jaci, não quero mais panótico nunca mais. A partir de hoje, a gente vai utilizar o Meigrin Val Gibson. Embora seja uma demora para a gente fazer a coloração, porque eu não conhecia até então a técnica de Ariana, né? E aí a gente começou usando, mesmo com essa demora, mas a gente começou a corar todas as lâminas do laboratório com o Meigrin Val Gibson. E aí depois foi quando a Ariana apareceu lá no grupo, né? E falou sobre a técnica de 3 minutos. E ela, nossa, caiu assim como uma luva. Foi excelente. E aí, quando todo mundo começou a perguntar, e eu acabei gravando aquele vídeo que foi, assim, um vídeo bem caseiro, né? O Thiago ajustou e foi maravilhoso. Ela conseguiu ajudar muita gente. Eu sei que muita gente tem dúvida ainda, mas muita gente fala comigo no privado e estamos aí. Maravilha, foi transformador. Obrigada a vocês pela presença, Ari, obrigada, Jaci, obrigada. A gente acompanhou, Jaci, toda essa história com a sua patroa lá, sabe? Entrou no grupo, a gente acompanhou bastante interessante que vocês juntas conseguiram mudar essa coloração. E só quem trabalha com panótico, assim, tem uma outra lâmina com a outra coloração e pode comparar ali os mesmos, tipo, no mesmo momento, é transformador. E a gente sabe que tem alterações que a gente não consegue ver no panótico, infelizmente, tem muita gente ainda que trabalha com essa coloração. E a gente sempre fala, quando o pessoal pergunta pra gente qual a melhor coloração, e a gente fala sempre qualquer um menos o panótico. Eu acredito que muita gente já mudou e muita gente também busca mudar aí essa coloração, porque realmente é transformador e a gente tem impacto disso lá na frente com a qualidade do hemograma que a gente libera. E essa questão aí do tempo de coloração é o que chama bastante atenção na técnica que vocês vão trazer aqui pra gente, porque às vezes tem uma resistência muito grande em relação ao tempo da coloração. O pessoal não quer trabalhar tipo um corante que leve 20 minutos, que é algo mais curto, porque tipo, é tudo muito urgente e também não pode perder a qualidade. Então vamos trabalhar aí, tipo, discutindo essa coloração que vocês vão trazer pra gente. Dificuldade em mudança é a questão do preço, né? As pessoas falam, não, é muito mais caro, é muito mais caro. E a gente percebeu, Jaci, que quando você fez essa mudança de coloração, o que parecia ser caro a princípio, ser mais caro, se tornou mais barato. Você pode explicar um pouquinho o que foi que aconteceu? Por que as pessoas têm esse mito, esse efeito limitante aí que acabou impedindo de muita gente mudar de corante? Na verdade, eu acho que essa questão do valor é meio que, assim, entre aspas, eu vou falar uma desculpa. Porque, na verdade, eu acho que as pessoas não quererem trocar o panótico por outro corante não seja o tempo. Embora quem trabalha em hospital, eles precisem de um hemograma para já. Às vezes, você recebe o sangue e antes de você processar, o médico já quer o resultado, né? Então, eu acredito que muito mais do que o preço é essa questão do tempo. Porque quando vai para a ponta do lápis, a questão do custo não fica mais caro. O que aconteceu comigo? Eu vou contar a minha experiência, né? Eu gastava, tipo, todos os meses eu comprava panótico. Todos os meses, porque para a coloração ficar um pouquinho melhor, a gente tinha que estar sempre descartando, né? E tá fazendo essa coloração com corante novo. Porque se você coloca um corante lá, o panótico já é ruim. Se você coloca esse corante lá, você cora ele várias e várias e várias vezes. Tem uma hora que não presta mais, que você leva para o microscópio e tá tudo queimado. Então, você não consegue visualizar nada. Então, você tem que estar trocando. Então, com essa questão de você estar sempre trocando, todos os meses eu comprava, né? E aí, eu tinha o quê? R$60, mais ou menos isso, todos os meses. R$60, todos os meses eu tinha. Isso
por baixo, né? Porque, lógico que tem dias que eu tinha mais hemograma, outros dias eu tinha menos hemograma e uma coisa ia substituindo a outra, né? Então, às vezes, todos os meses eu comprava esse valor. Quando eu troquei para o Meigrin-Val Gibson, foi menos de R$100, acho que 98 e alguns centavos, o primeiro que eu comprei, 1 litro de cada, né? Mas aí eu passei do mês de outubro até o mês de janeiro com o Meigrin-Val. Ou seja, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 4 meses eu passei com 1 litro de Meigrin-Val. Então, 4 meses, R$98. Exatamente. Se a gente pegar esses 4 meses e multiplicar pelo valor de panote que você comprou, dá R$240. Então, você, na verdade, teve uma economia muito grande. Isso. Quando você vai para a ponta do lápis, você percebe. E isso sem contar com o litro de Gimsa. E o Gimsa, até hoje eu tenho o primeiro Gimsa que eu comprei, tá entendendo? Então, assim, de outubro para cá, eu ainda tô com o primeiro Gimsa. Lógico que eu tenho que levar em consideração que agora, depois da pandemia, os meus hemogramas diminuíram, né? Tem essa questão. Mas, se eu for para a ponta do lápis, o meu Meigrin-Val Gimsa ficou muito mais barato. Com R$100, né? Arredondando aí, eu passei 4 meses com um corante que, como o Thiago falou, eu teria gastado aí R$240. Então, o que eu acho, a minha opinião com relação à troca de corante, não é o valor, é realmente esse tempo. E se as pessoas conseguirem adequar para um tempo reduzido, né, como a gente conseguiu aí com a técnica de Ariana, tudo, eu acredito que isso é para mudar no mundo inteiro, não é nem só no Brasil. É verdade. Porque realmente vale muito a pena. Então, pessoal, ó, pega essa partezinha do vídeo aqui que a gente fala do preço e mostra para o seu chefe que está dizendo que é mais caro, que não quer. Tá? Você vai mostrar para ele que realmente é muito mais barato. Então, Ari, o que é que eu preciso para ter uma boa coloração? Quais são os ingredientes para essa fórmula acontecer? São os 2 corantes, né? O Meigrin e o Gimsa, e a água. A água é um ponto-chave. Muitas pessoas têm dificuldade em ter uma água de qualidade. Ela tem que estar com pH de 6,5 até 7,2. Alguns não conseguem chegar com a água deionizada, então eles colocam algum tampão. Eu vi que no grupo pessoal tem usado bicarbonato para poder conseguir acertar essa água. E algumas pessoas também usam a água da torneira, mas isso vai depender do laboratório. No meu laboratório, por exemplo, a água da torneira tem um pH de 6,5 a 7. Então, não vai influenciar na minha coloração. Tanto é que na lavagem final a gente usa essa água. Então, esses são os únicos materiais que você precisa. Então ela falou que a gente precisa dos 2 corantes, né, o Meigrin-Val e o Gimsa, e uma água de qualidade. Então, pessoal, a água ela é essencial, muito importante, tá? O pessoal usa bicarbonato para ajustar o pH, o próprio diluente do aparelho é uma solução. Então você tem que medir o pH para saber se esse pH está adequado, não é, Jaci? E um dos erros que mais acontece é esse, né? Eu acho que o ponto mais crítico da coloração é esse ajuste da água. Você encontrar, sabe, aquela água com pH ideal, que naquelas suas condições ali, atenda a sua coloração e você consiga um resultado satisfatório. Com o pessoal que tem me procurado no privado, eu percebo muito isso. Os 2 principais problemas que eu percebo, né? A questão da água, de não ser uma água de boa qualidade, e também a questão da quantidade que eles colocam na lâmina. Então, eu acho que isso também interfere bastante, né? Entendi. E, se a técnica não for usada à risca mesmo, né? Não for seguida todos os passos, também não vai conseguir uma coloração perfeita. Lá no time Atlas a gente percebe mesmo que tem membros que acertam a coloração e que fica fascinante, e tem outros membros que não acertaram. Hoje mesmo a gente teve uma colega lá que ela tava com coloração bem ruinzinha, assim, mesmo um corante bom. E aí eu falei com ela, você tem que ajustar, porque tem uma coisa que não está acontecendo certo. Aí ela falou, não, é porque minha água não tá boa, não estou conseguindo ajustar. A dificuldade é tão grande, às vezes, que o pessoal compra o Meigrin-Val Gimsa e acaba substituindo por um outro corante, acaba comprando um Wright, por exemplo, porque eles não conseguem ajustar ali com a coloração. Mas acaba que no final das contas, mesmo se você for usar o Wright com a água ruim, não fica bom. Eu trabalho com o Wright e quando a água não tá boa, assim que eu chego, a primeira coisa que eu chego no laboratório, eu pergunto, e aí como é que tá a água do corante? Primeira coisa, eu sento e pergunto como é que tá, porque eu sei que o impacto é muito grande.
Sim, e a depender da variação do pH que a pessoa tenha também, pode ser que não impacte tanto com o Wright, porque são componentes diferentes, apesar de terem o mesmo princípio. Essa questão que a Ariana falou da água de torneira, eu já utilizei água de torneira, teve uma vez que o meu deionizador deu um problema e foi de repente, né? E eu não tinha água suficiente para usar na bioquímica e nas outras coisas. E eu tive que deixar a água destilada para a bioquímica e as lâminas eu tive que fazer com água de torneira. Mas eu acho que nesse dia eu cheguei a mandar uma foto para Tiago e ele percebeu que a diferença é mínima. Então, assim, existe sim uma diferença se a água não é tão boa, só que não é uma coisa que se você comparar o panótico, né? Não tem comparação, né? Não tem. Não tem. Até o corante da gente ruim é melhor que o panótico. Exatamente. Pessoal, pelo amor de Deus, tira panótico da vida de vocês. É mais barato, tá? E não vai ser tão rápido a coloração como o panótico, vai ser um pouquinho mais lenta, mas não é tanto. As meninas, a técnica de vocês, ela leva quantos minutos, Ariana? 3 minutos. 3 minutos. E pessoal, 3 minutos. É sempre importante a questão da qualidade. Não adianta a gente liberar um laudo com pressa, com a coloração que não é adequada, com a lâmina que não é boa, porque a gente não tem como garantir, não é nem prudente a gente fazer uma avaliação nessas condições. A gente precisa, sabe, de tempo e cautela. Apesar de ser tudo muito urgente, como já se falou, tem médico lá que ele quer que a gente olhe pro tubo e diga qual é o resultado daquele paciente. Também não é assim, a gente precisa seguir os processos. É como a gente fala também, que às vezes a coloração não ficou boa, esqueceu lá o tempo. Refaz a lâmina. É melhor do que você ler uma lâmina que não é adequada, porque você pode estar ali distorcendo aquele resultado e não estar liberando algo que seja real à condição do paciente. Devagar e sempre. Com certeza. E isso com o tempo também, eu não sei, quem trabalha dentro de um hospital, com um laboratório dentro do hospital, com o tempo você vai pegando assim, a confiança dos próprios médicos e você vai explicando para eles, doutor fulano, o exame tem um tempinho para ficar pronto, não adianta eu te liberar um resultado de todo jeito. Então, assim, com o tempo você vai pegando essa confiança. Hoje, eles já esperam. Quando eu chego lá, já está pronto o exame, não, daqui a 30 minutos. Então, eles já esperam sem maiores problemas, entendeu? Então, você, aos poucos, você também vai conquistando, pegando essa confiança, você liberando sempre um resultado ali confiável, que quando ele ligue para você, você realmente viu isso, você não titubeando ali, não, realmente o que eu vi foi isso. Então, assim, aos poucos você vai pegando essa confiança e eles vão aprendendo a esperar e saber que o exame tem um tempo certo para sair o resultado. É verdade. Sim. E é muito importante, tá, pessoal? A coloração, a gente sempre está falando 3 pontos muito importantes para fazer uma boa hematologia. É você ter um bom esfregaço, né? Não adianta você ter uma coloração boa se o esfregaço estiver ruim. Você precisa ter um bom microscópio também e uma boa coloração. Porque se você não tiver esses 3 bem alinhadinhos, você realmente vai ter mais dificuldade, você vai ter muita dificuldade. Então esses 3 pontos são essenciais. Então, vamos lá mostrar agora a parte da coloração. A Jace, ela fez um vídeo e a gente vai passar esse vídeo, que são os passos a passos do processo, e vocês vão dizendo o que vocês acham, como é que pode ser, o que não é, a gente vai tirando dúvidas em relação a isso, e quais são as maiores dificuldades. Então eu vou transmitir aqui a minha tela e a gente faz isso. Segura aí. Vamos lá. Então aqui a primeira parte, né? A lâmina está aí. Alguma recomendação nessa primeira parte, no momento de fazer o esfregaço, fora aquela questão que a gente já sabe, que precisa estar identificado, com o nome, com as iniciais, com o número do paciente, com mais número de registros possíveis para evitar a troca. Alguma recomendação importante aí no princípio? Aqui, assim, depois eu peço que a Ariana comente também, né? Porque como a técnica é dela, ela com certeza tem mais experiência que eu, né? Mas aqui o passo que eu, na minha experiência, acho fundamental é o estiraço, ele tá fininho. Se esse estiraço ele tiver grosso, não adianta, porque você pode tentar, mas a coloração ela não vai sair adequada. Então, o estiraço fininho, eu geralmente faço com 5 microlitros de sangue. Eu acho que é o ideal e eu acho que é o primeiro passo, assim, fundamental para a coloração, o resultado ser ótimo. E aí, Ari? A Jace falou tudo. É a pipeta de 5 microlitros, o esfregaço tem que ficar bem fininho. Eu já trabalhei em laboratório que não tinha de 5, eu usava de 10, mas eu não dispensava todo o material na lâmina. A lâmina ela tem que ser fina.
A lâmina grossa, o final da sua coloração, ela vai ficar muito azul, um azul muito forte ou esverdeado. Então, não vai adiantar muito. Você vai ter que repetir todo o processo. O pessoal tem problema quando descascando, a depender da qualidade? Tipo, Sim, você também. cora e quando vai lavar, tipo, Sai tudo. sai. Isso. Tem esse problema também, né? É show de bola. Uma outra coisa também que eu acho importante falar é que precisa deixar a lâmina secar, né, pessoal? Isso, eu já ia falar. A lâmina tem que estar bem sequinha, porque senão você vai perder seu esfregaço na coloração. Às vezes, e quando você cora, chega a fazer uma lâmina, você percebe que a hemácia, ela fica, parece que as hemácias estão cheias de água, então não dá. Uma outra coisa também que eu queria falar com vocês é o seguinte, o reaproveitamento de lâmina em hematologia. O que é que vocês pensam em relação a isso? Eu sou muito chata com isso. Fala, Ariana. Olha, eu sou mais flexível, porque há laboratórios e laboratórios. Tem alguns que tem que economizar de alguma forma. Eu não sou contra lavar a lâmina. Isso acontece onde eu trabalho em mais 3 laboratórios onde eu já trabalhei. Só que tem uma santa que depois da esterilização, ela separa essas lâminas. Então, se a lâmina não tem ranhura, principalmente ranhura, se ela não tem nenhuma lasca, ela pode ser usada na hematologia. Se ela tiver uma lasquinha, mas sem ranhura, a gente manda ela para parasito. E se tiver qualquer outro defeito, é para o descarte. É isso aí. A gente tem que entender também que existe, como a Ari falou, né, tem laboratórios que eles não... O mundo perfeito o perfeito é você não reutilizar a lâmina, principalmente hematologia, né? Sim. O ideal, o perfeito é isso, a forma mais perfeita. Porém, a gente entende que existem laboratórios que não tem como manter isso. Então é melhor você reaproveitar do que o laboratório fechar as portas. Ponto. Mas a gente sabe que é muito importante ter uma lâmina de qualidade também para fazer esfregar, senão não fica legal. É Essa aquela questão- questão, né? Passa por Essa toda questão uma triagem a separação dessas lâminas. Isso. Tipo, não eu é queria essa santa de Ariana comigo, claro. porque às vezes o pessoal quer reutilizar a lâmina infinitamente. Tá ali arranhado, verdade. tipo, já tá naquele socorro, joga fora, pelo amor de Deus, mas o pessoal tá ali insistindo. É importante, caso você reutilize, que você tenha critérios para você escolher a lâmina e, tipo, descarte aquela lâmina que não é adequada, porque isso pode facilitar, porque cada realidade é uma e, tipo, isso vai variar muito de um local pro outro. Mas é importantíssima essa triagem aí, viu, pessoal? Se Com for reutilizar, certeza. tem que ser as lâminas que são boas, né, Jace? Exatamente. Eu compro lâminas todos os meses, mas eu também reaproveito, lógico, né? Só que aí é essa questão da Ariana. Lá eu não tenho essa santa que separe, mas eu mesma separo, entendeu? Porque se tiver qualquer sinal, até de gordura, porque às vezes fica um pouco mal lavada, né, tal. Se tiver qualquer defeitozinho, eu sou muito seletiva na questão das lâminas. Show de bola. Então, vamos continuar aqui. Aqui foi a primeira parte, onde você já nesse vídeo, o que você está fazendo aí? Esse passo. Aí, aqui eu não sei se a Ariana costuma, mas eu costumo sempre coar, tipo, filtrar o meio Greenwald. Eu dou sempre uma agitada antes, né, no frasco, e eu coo com filtro de papel e depois eu vou pro processo. Aí, nesse caso aí, o meu meio Greenwald já tá coado, né, e aí eu vou cobrir toda a lâmina com o meio Greenwald. Esse é o primeiro passo. Depois a Ariana pode falar sobre isso, mas eu acho que nesse primeiro passo, como é a minha experiência, eu cubro toda a lâmina com o meio Greenwald, eu não deixo nenhum espaço da lâmina sem o corante. Eu cubro toda ela, porque eu acho esse um dos passos fundamentais. Se você coloca pouco corante, lá no final também você vai ter um resultado não satisfatório, porque não vai ter corante suficiente para fazer a coloração. Então eu cubro toda a extensão da lâmina, do começo ao fim, com o meio Greenwald. E aí, Ari? É isso. A lâmina tem que ser coberta por completo. Um dos problemas nessa coloração é o precipitar. E ele pode dar tanto pelas lâminas com ranhuras, quanto pela quantidade de corante que você coloca. Se você deixar algum espacinho sem coloração, sem o corante, ele vai precipitar. Pode ter certeza que a coloração não vai ser ideal. Perfeito. Entendi. Vocês coram quantas lâminas de vez?
Eu coro pelo menos umas 5. Quando eu tenho muito, eu coloco 7, umas 10, entendeu? Só que isso porque eu já faço com um pouco mais de pressa, né? Mas se você vai fazer devagarinho, é ideal que você comece pelo menos com o mínimo possível, né? Isso, Ariana? Isso. A gente tem na nossa rotina, como o pessoal já cora bastante tempo, a gente consegue manter 10 lâminas. Só que o ideal seria de 5. Para quem está começando, até 4. Porque o tempo de coloração é muito curto, é 3 minutos. Então, se você exceder, qualquer pouquinho que você excede dessa coloração, a alteração vai ser grande. Se você usar a técnica de 15 minutos, por exemplo, se você passar 1 minutinho, não vai fazer diferença. Mas 1 minuto na técnica de 3 minutos faz muita diferença. Então, Ariana, essa parte que quando você coloca o Gimsa, né? Se você coloca, por exemplo, você está com 15 lâminas, digamos, aí você sai colocando o Gimsa ali, as gotas de Gimsa, quando você chegar na última, a primeira que você colocou sem homogeneizar, ela já não vai ficar legal, não é isso? Isso. Aí tem um detalhe, né? Algumas coisinhas a gente não ensina. A gente ensina correto, são as 4 gotinhas. Isso vai variar dependendo do seu corante. Tem gente que fala assim, eu não consegui com 4, você vai conseguir com 3. O meu conta-gota pode ter a gota um pouquinho maior que o seu. Então, isso aí você vai medir aos poucos. A gente, como tem a prática, já há anos, eu não chego nem a contar as 4 gotinhas. Com só uma dosagem eu já consigo distribuir em 8 lâminas. Então, para mim, facilita um pouquinho. Mas aí a pessoa tem que ficar na cabeça que são as 4 gotinhas. Se ele fizer igual já se falou, colocar 4 gotinhas em cada lâmina, quando ele estiver na 7ª, 8ª, o tempo já vai ter corrido. Perfeito. Então, vamos lá. Primeira etapa, cobre a lâmina toda com qual corante? Meigrinvaldo. E depois coloca o quê? Água. Imediatamente. Imediatamente. Assim, tem... A menina que trabalha comigo, ela diz, eu prefiro deixar demorar um pouquinho para as hemácias ficarem um pouco mais rosadas. Mas eu já coloco em seguida. As fotos que eu mando pro time Atlas tipo em seguida. Coloquei, completei com o Meigrinvaldo, em seguida eu já completo com água. Essa etapa eu acho muito importante, essa parte de você colocar a água, porque você tem que também preencher a lâmina toda com água e essa água ela não pode escorrer, porque se essa água escorrer, vai embora todo o teu Meigrinvaldo que está ali no início e quando você vier com o Gimsa não tem água, não tem Meigrinvaldo suficiente para fazer a mistura das gotas de Gimsa e também tua coloração não vai ficar interessante. Então foi esse passo do vídeo, né? Você colocou, aí você estava colocando a água e deixou assim, completamente cheinho, né? Exatamente, completamente cheinho, que não tem espaço para nada, né? Basicamente, eu costumo falar para as meninas que me procuram que ela fica como se fosse meio corcunda, né? Fica ela bem subida, assim, né? Bem um espaço, como que eu posso dizer? Fica um murozinho. Fica gordinha. Fica assim gordinho, né? Isso, gordinho, exato. eu costumo dizer isso, porque assim, essa parte da água, se você também não colocar suficiente, também não é ideal. Perfeito. E aí, Ari? É isso que já se falou. Essa água é para diluir o Gimsa. Se você não colocar ela em quantidade suficiente, sua lâmina vai ficar muito escura. Deixa eu perguntar uma coisa com vocês. Vocês já não testaram em algum momento, já que é imediato, né, colocar água e o Gimsa, já fazer esse Gimsa diluído, esse Meigrinvaldo diluído, não, para colocar na lâmina? Já tentaram alguma vez, não? Eu não. Com esse tempo curto, Thiago, a coloração não fica boa. Mas aí você pode aumentar um pouco o tempo. Se você deixar a coloração por volta de 8 minutos, você pode fazer a diluição do Gimsa. Você pode usar uma gota do Gimsa para cada ml, uma gota do Gimsa para cada ml de água, ou 2 gotas do Gimsa para 3 ml de água. Você pode tentar dessas 2 formas. Mas aí esse processo vai demorar um pouquinho mais. E eu acho que essa diluição também ela não é muito vantajosa, porque o que você diluiu, você tem que usar. Então, se sobrou o Gimsa diluído, você vai ter que jogar fora. Perfeito.
Beleza, então aí nesse momento a gente deixa quanto tempo agora aí a diluição na lâmina? No meu caso, em seguida eu já coloco as 4 gotinhas de Giemsa e já em seguida homogenizo. Já depois eu vou contar o tempo. É assim mesmo que você usa aí, Yaren? Um atrás do outro. Seguido. Em seguida, né? Então, pessoal, coloca o May Grunwald, coloca a água, né? Preenche toda a lâmina, depois coloca quantas gotinhas do Giemsa? 4, né? 4 gotas. Coloca as Agora 4 gotinhas. É como a Mariana falou, você também tem que ver o teu conta-gota. Se não é um conta-gota grande, para você também começar a ver essa dosagem dessas gotas. Porque tem conta-gotas pequenas e conta-gotas grandes, né? Então, se você tá com um conta-gota grande e você coloca 4, pode ser que seja muito para sua lâmina. Show de bola. Então, aí, depois que você coloca as 4 gotinhas, quanto tempo espera? Você homogeniza antes, né? Homogeniza. Homogeniza para que possa misturar todo o Grunwald com a água e com o Giemsa. E aí, a partir do momento que você homogenizou, que está toda homogenizada, que é uma etapa também importante, você conta os 3 minutos. Como é que é feita essa homogenização? Eu homogenizo, hoje eu já estou homogenizando com uma piceta vazia. Isso Mas aí, né? no início, essa aí está homogenizando. No início, quando a Ariana me passou a técnica, eu homogenizava com um canudo, ou até com uma pipeta de vidro, né, daquelas que a gente tem no laboratório. Mas depois, né, eu me incomodava bastante de ter que estar soprando com a boca, né, o canudo. Eu me incomodava, por conta do cheiro mesmo do corante. E aí eu descobri que com a pipeta vazia, eu conseguia fazer a homogenização e ficar perfeita também. Aí tá soprando ventinho na lâmina. Você homogeniza por quanto tempo? Que ali nesse vídeo aí você passou várias vezes. Isso, eu procuro homogeneizar toda a lâmina, eu não conto um tempo certo. Eu homogenizo, eu procuro fazer com que os corantes realmente se misturem, porque quando você coloca as gotas de Giemsa, você percebe que ela fica concentrada. Então você procura homogeneizar em toda a lâmina, fazer uma homogenização que pegue toda a lâmina, e aí é contar os 3 minutos e esperar lavar. Show de bola. 3 minutinhos, aí lava. Você homogeniza de outra forma, Mariana? Como a Jace falou, a gente faz uso do canudo. Só que essa ideia aí da piseta é excelente. Muito bom. Um detalhe também, na hora do Giemsa, a Jace falou que a gente observa bem aonde está a gotinha do Giemsa. Tem que prestar atenção, na hora de dispensar as gotinhas, não dispensar num único lugar. Porque senão aquele corante vai acumular ali. Tem que ser, no decorrer da lâmina, você coloca as gotinhas. Perfeito. Isso é importante. Joia. E a próxima etapa, depois de 3 minutos, que é a etapa de lavagem, né? Isso. E aí, quando você lava, você já percebe, né? A coloração que ficou perfeitinha. Quando a coloração fica boa, ela fica com esse aspecto que vocês estão vendo aí. Aí, É fininho, não tem marca do Giemsa concentrado em um lugar só, né? Então, você já percebe que sua coloração deu certo nesse processo de lavagem. Quando eu lavo, eu costumo, assim que eu lavo, eu passar uma gazezinha com álcool no fundo da lâmina. Porque como tá molhadinho, né, você tira com mais facilidade. E aí, na visualização do microscópio, fica excelente. Não fica nada de precipitado pelo verso da lâmina. Então, eu costumo fazer isso e aconselho fazerem, porque fica um resultado muito bom. Show de bola. Então, aí acabou, né? Espera secar e já pode fazer a leitura da lâmina. Exatamente. Se a Ariana tiver mais alguma coisa para completar... Eita, Jace. Ariana, você foi uma boa professora, tá vendo? Você arrasa, Ari. Excelente. Ó, aí já se mandou algumas fotos de alguns problemas que tinham nessa coloração. E aí vamos passar aqui, primeiro problema que foi isso aí, Jace. Pronto, isso daí é uma lâmina com bastante ranhadura, né? Você percebe aí que o corante ele ficou nas ranhaduras da lâmina. Então é por isso que eu sou muito seletiva com a questão da lâmina, porque isso atrapalha bastante. Isso daí está concentrado numa arranhadura em um local da lâmina. E quando essa lâmina está toda arranhada, né? Isso vai com certeza prejudicar tanto a visualização de leucócito, de hemácia, enfim. Não fica legal. O corante ele junta mesmo nas arranhaduras.
Isso também acontece quando a lâmina está com gordura, com resto de óleo, né? Que ela é mal lavada, ela também fica precipitada. Essa aqui também, né? Isso, essa daí também. Aqui é a mesma coisa. Tá vendo que existe um problema aqui, ó, pessoal, nessa lâmina. Então tem que ter cuidado na seleção das lâminas. Aqui da mesma forma também, né? A lâmina tá arranhada e você tem um precipitado que grudou aqui. E essa imagem aí, Jace? Essa imagem eu fiz para mostrar para uma pessoa que me perguntou no privado. E ela me mandou uma foto de umas lâminas que eu percebi que o problema todo dela era o estiraço. Muito grosso. E aí você percebe claramente o estiraço fininho, né? Dessa primeira que está marcado um X, que é essa que está mostrando, ela é a lâmina perfeita para fazer a coloração. Esse estiraço com esse aspecto, entendeu? Essa outra, ela está um pouquinho mais grossa, mas dá para também você fazer a leitura. Agora, essa terceira, né, não se consegue, aí é como a Mariana falou, vai ficar muito escuro e você não vai conseguir ver nada aí. Perfeito. Não fica muito bom, não. Alguma coisa a acrescentar, Ari? Que você quer falar sobre isso? Não. É nítida a diferença, né? E aí? Essa daí eu acho que a coloração que ficou boa, Thiago. Aí, ó. Ela ficou com as imagens, elas ficam bonitinhas, assim. Olha só. Quando a coloração dá certa. Olha só que coloração maravilhosa, pessoal. Olha só como essas hemácias estão rosinhas, lindas e maravilhosas. Você consegue ver ali o pequeno halo, muito bonito nas hemácias. Então, e tem uma coloração boa, é isso aí, ó. Isso é qualidade de vida. Vamos Faz ver. diferença. Faz toda a diferença. Vamos ver agora mais algumas imagens que você mandou, Jace. O que é que aconteceu aí? Essa coloração foi quando o corante ele escorreu, né? E aí ela não ficou clarinha, rosinha, como aquela lá que a gente viu, né? É verdade. Ele escorreu na hora e não pegou o suficiente. Ainda é melhor que o panótico. Exatamente. Qualquer um. Qualquer um menos o panótico. Aqui, ó. E aqui. Essa daí, ela foi colocada uma quantidade menor de guinça. E aí pode ver que o leucócito, tanto as imagens ficaram, né, feinhas, mais escuras, e o leucócito você vê esse neutrófilo bem desbotado, assim, com o citoplasma bem feio. Acho que você não consegue saber se tem grânulo, se não tem. Já se você é crítica. Rapaz. O que a gente recebe de imagem. Isso aí é anos-luz melhor, minha filha. Nossa, então, essa lâmina eu fiz, eu testei bastante, né, várias lâminas, e eu até comentei com o Thiago, nossa, Thiago, eu tô tentando fazer uma lâmina ruim, mas tá difícil. Rapaz, eu quero dizer que isso aqui tá ruim aí. Pois é. Esse leucócito, pra mim, esse neutrófilo, ele não tá bem corado pra mim. Os grânulos não coraram bem, né? Exato, os grânulos, eles estão desbotados, então pra mim, eu faria outra lâmina. Rapaz, mas tá bonito aqui o negócio. Vamos ver mais aqui. Deixa eu ver a próxima imagem. Aí. Essa lâmina está precipitada. Você pode ver que tem bastante grânulo na lâmina do corante, né? Bastante precipitado do corante na lâmina e também no citoplasma do neutrófilo. Tá queimado, né? Exatamente, dele ter ficado concentrado, ele também danificou o citoplasma do neutrófilo. Perfeito. Então isso aí é a questão da precipitação do corante. Vamos passar aqui mais uma que você mandou. Deixa eu ver aqui. Aí. Essa também escorreu. O mesmo problema da outra. Mesmo problema, né? Mas ainda assim, não vou dizer que tá ruim, não. Vou te falar. Essa dá pra passar. Essa escorreu bastante. Quando as hemácias ficam freiosas assim, aí também, né? Olha aí esse linfócito, ele não tá legal. Entendeu? Então, tá aí outra lâmina. Aí você percebe que tem corante junto entre as hemácias, né? Uma homogeneização mal feita também. E nessa lâmina eu coloquei também 2 gotas de guinça. Então foi uma quantidade menor de guinça que eu coloquei nessa lâmina. Mas mesmo assim não tá uma lâmina horrível, não tá uma lâmina péssima. É verdade. Mas ainda tá, mas aí a homogeneização dela não foi feita ideal. Então ela tá com aquele junto, né? Água, um pouco de água com corante entre as hemácias. Beleza. Aqui também, né? E aí? Esse aí.
Então, esse também tem pouco guinza, que também não corou direito o citoplasma. É verdade. Mas as hemácias continuam lindas. Sim. Bonitinhas, né? Se comparar com o panótico, né, Thiago? Oh, meu Deus. Se a gente comparar com o panótico, qualquer coisa tá ótimo. Ou já se a gente percebe, né, quando já é o panótico, as imagens que a gente recebe. Exatamente. Nossa, esses dias eu fui... Me chamaram para ler umas lâminas em outro laboratório. Quando eu chego, toda vez que eu vou, eu já sei que eu vou ter raiva, né? Porque quando eu chego lá, eu sei que é panótico. Nossa, menina, olha, em uma lâmina que eu passaria, que eu li em 5 minutos eu terminava, eu passo um monte de tempo, 10, 15 minutos trabalhando na lâmina, e meu Deus, aqui não tem nada que eu consiga ver. Eu já não me acostumo mais, não consigo mais ler com panótico, não. Oh, meu Deus. Depois de se acostumar com o que é bom é difícil, viu, Jace? Voltar é complicado. Que nem bebê. Bebezinho, você não dá açúcar pra criança de jeito nenhum. Quando você dá açúcar, ele não quer mais saber de nada sem açúcar. Justamente. Então você... E eu sei, assim, se um dia eu sair de onde eu tô, então eu conseguir um extra, sei lá, e eu for para um laboratório que só tenha panótico, eu vou comprar o meu e vou carregar na minha bolsa, porque é complicado, eu não quero mais. Exatamente. Você não libera nenhum hemograma com confiança quando é panótico. Eu não sei como eu consegui usar, não sei. A gente percebe isso lá no time Atlas, que a gente recebe... Todos os dias a gente recebe muitas imagens de pessoal com dúvida na rotina. E as principais dúvidas, elas ocorrem por conta da coloração, né, que é o principal. A princípio era o campo também de leitura, hoje já não acontece mais. O campo que o pessoal manda já é um campo correto, né, o campo de leitura inadequado também atrapalha, independente da coloração. E a gente recebia muito disso. Hoje os membros do time Atlas já estão todos cientes que aqueles campos são inadequados. Mas a gente recebe muito problema de coloração, de dúvida por conta da coloração. Às vezes eu fico com dificuldade de até ajudar as pessoas por conta da coloração. Às vezes a célula, se tivesse um corante bom, estava ali gritando, eu sou um blasto, por exemplo. E com o panótico a gente não consegue ver, fica muito queimado, queima a cromatina e não é uma coisa legal. Deixa tudo muito duvidoso. E acaba que a gente, realmente, uma das principais dificuldades de quem trabalha com hematologia é ter uma coloração ruim. Com coloração ruim atrapalha demais. E a gente só tem a agradecer a vocês duas por ter trazido pra gente, porque além de vocês mudarem, o que acontece, né, com essas coisas que a gente vem trazendo, a gente cria uma cascata de melhoria. Melhoria para o analista, melhoria para o médico que recebe o exame, melhoria para o paciente que não vai receber um resultado errado. Exatamente. Então é uma cascata de melhorias que acontece, que graças a vocês, a Ariana que mostrou essa técnica para o time Atlas, e você, Jace, que gravou um vídeo para ensinar isso. Nossa, muito obrigado, a gente só tem a agradecer demais a vocês duas. Realmente vocês trouxeram pra gente uma revolução gigantesca. Muito obrigada pela participação, pessoal, e vocês não têm noção aí de quantas pessoas vocês ajudam, tipo, são várias mesmo. E o paciente lá agradece bastante no final. Antes de finalizar, eu só queria revisar aqui, primeiro o passo a passo de fazer a coloração, tá? Fala pra gente, Ariana, qual é o passo a passo da coloração? Você cobre toda a lâmina com o primeiro corante, não pode deixar espaço. Cobriu essa lâmina, vem com a água, põe a mesma quantidade sobre a lâmina. Como diz a Jaci, tem que ficar uma curvinha, um montinho. Vem com as gotinhas de guinza, 4 gotinhas no decorrer da lâmina. E com a piseta ou com o canudo você faz essa homogeneização. Muito cuidado para não escorrer o corante. O corante não pode escorrer. Marcou 3 minutos, lavou, só esperar secar. Correr pro abraço. Então, Sucesso. O Megrun primeiro, depois cobre todo com a água, né? Cobre todo com a água. Vem com as 4 gotinhas de guinça, homogeniza ele, espera os 3 minutinhos, lava e só correr pro abraço. Não é isso, Jace? E pessoal, observem os pontos importantes, tá? Quando for cobrir, colocar o corante na lâmina, tem que estar homogêneo ali, cobrir tudo. E atenção ao corante para não escorrer. O que eu observo que às vezes apressa também, o pessoal acaba deixando escorrer. Quando vai colocar água também, tipo, a pressa acaba interferindo aí nesses processos. O que as meninas deram, sabe? Trouxeram aí ricos em detalhes, mas é preciso que a gente siga para ter uma boa coloração e que vai fazer diferença. Muita diferença na sua rotina. Vai facilitar a hematologia.
Meninas, muito obrigado por ter vocês no time Atlas, tá? É muito bom ter a presença de vocês. Por estar lá, né? E só completando, né, tudo que foi dito, o primeiro passo é nunca fazer o estiraço lá, virando o tubo direto na lâmina e fazendo. Não, pelo amor de Deus, faz o estiraço com pipeta de 5 e vai dar certo. Se fizer um estiraço grosso, já começou errado. Então, só para completar, né? Ariana e Jace, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Esse vídeo a gente vai disponibilizar logo logo nas redes sociais e vamos ajudar muito mais gente, que com certeza o que vocês estão fazendo é louvável. Obrigada, tá? A gente fica feliz em poder ajudar. Tchau, tchau, meninas. Até a próxima. Muito obrigado, tá? Tchau, eu que agradeço. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Beijo.